Deus, obrigado porque a gente pode ter esse privilégio agora de olhar para a Tua Palavra, Deus. Nos abençoa, nos salva, nos limpa, nos purifica através da Tua Palavra, Deus. Que possamos ver a Tua beleza aqui, Deus. Que possamos encontrar o Senhor belo, valioso aqui nessa palavra, Deus. O Senhor nos salva e o Teu Evangelho é poderoso, Deus. Nós cremos nisso, por isso eu oro com confiança, sabendo que não é por força humana. Para um homem é impossível ser salvo e salvar alguém, mas eu venho cheio de confiança no Senhor, porque para Ti nada é impossível, Deus. Por isso salva-nos agora, nos purifica, nos aperfeiçoa, aparta de nós, tira de nós toda dúvida, todo incômodo, toda distração, Deus, que possamos ver o Senhor agora, o Senhor possa brilhar na nossa frente aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém? Você concorda comigo? Amém? Vamos lá, queridos. Então, estamos nesse caminho no Evangelho de Marcos, né, capítulo a capítulo. Temos visto a trajetória que o evangelista aqui, o São Marcos, né, ele vai escrevendo, preparando esse caminho de apresentação do novo rei. O livro de Marcos é sobre isso, é sobre o novo rei que chegou. Desde o início do livro a gente vem sendo apresentado sobre o novo rei, o novo reino, e como funcionam as novas regras desse novo reino. Como os reinos deste mundo, eles ficam obsoletos e pequenos em relação ao rei que chegou. Desde sempre o Marcos vem escrevendo isso e tentando apresentar o tamanho, a beleza, o poder do rei, Jesus, esse que está aqui. E a gente tem um dos encontros mais famosos de Jesus, narrados aqui no capítulo 10, versículos 17 em diante. Bom, o tema que eu dei foi: tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não compra. Lembra daquela clássica propaganda da Mastercard, né? Ia passando várias coisas, estava vendo algumas, né? Assim, roupa tal, o valor X, assim, né? Janta num restaurante chique, valor X. Hotel, tarará, valor X. Mas ter uma noite com seu marido, isso não tem preço. Para todas as outras, tem Mastercard, né? Aqui tem, a despeito da brincadeira que eles fazem, e da propaganda, da autopropaganda que eles fazem, tem uma verdade muito importante. Tem coisas que o dinheiro não compra. É verdade. Algumas coisas, elas não têm um valor mensurável que você possa ir lá e comprar. Quase que como a moeda desse mundo, a cotação desse mundo não compra, não funciona, é outro câmbio, não dá. Tu chega com uma moeda. Quando a gente está indo nos pedágios, às vezes tem, né? Não aceitamos moeda estrangeira. Não adianta você chegar aqui com um peso que não vai pagar nada, porque esse papel, essa moeda, ela não tem valor aqui na nossa casa de pedágios, né? Quando isso acontece. Não sei se você já teve essa oportunidade, né, de trabalhar com outro dinheiro, de ver algum câmbio, alguma moeda estrangeira, né? Mas uma vez eu ganhei alguns euros e deixei na carteira e eu lembro que, sei lá, esqueci, né? Passado algum tempo, alguns anos talvez, eu fui comprar um lanche, McDonald's da vida, assim, e eu vi que eu não tinha dinheiro de papel e tinha aqueles euros. Mas euro é melhor que, igual o Silvio Santos falava, né? Barras de ouro que valem mais do que dinheiro, né? Então o euro é mais do que o real. E cheguei lá bem, assim, macho, né? Tá aqui, gente. Sorry. Entschuldigung, em alemão, né? Desculpa, só tenho euro e tal. Eu lembro que a mulher falou assim: não funciona. Obrigado, mas esse dinheiro não tem valor aqui. Não funciona. Quem talvez já não pensou em imprimir dinheiro, né? Ou aqueles dinheirinhos do banco imobiliário, assim, né? Aquilo parece real, assim, mas não compra nada, a gente sabe disso. E ainda que seja comum a gente afirmar que o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro ele não é tudo nessa vida, muitas vezes a gente coloca ele nesse patamar de que o dinheiro ele mudaria a minha vida. O que eu faria se eu tivesse tantos reais a mais? O que eu mudaria se as minhas dívidas não acontecessem mais? Na prática, nossas ações práticas muitas vezes demonstram o contrário, que o dinheiro, ele sim, ele tem mais peso do que a gente diz ter, ou quer que tenha, né?
Nosso esforço, o tempo, a frustração, a preocupação, a solução também, a satisfação nossa, tudo isso costuma girar em torno de ter ou não ter dinheiro. Abrindo meu coração aqui para vocês, eu mudo de humor quando eu tenho ou não tenho dinheiro. Muda. Eu fico um pouco mais leve quando cai uma oferta, alguma coisa assim, ou início do mês, eu ganho algum presente. Isso muda meu humor, eu fico mais feliz. E aí vai acabando o dinheiro, os boletos vêm, acontece algo, né, que me exige gastar dinheiro, um carro quebra alguma coisa em casa, eu não estou preparado para gastar isso, eu fico irritado. Isso abala, de fato, o meu humor. Eu cedo a isso. Por mais que eu fale, por mais que eu queira, sendo bem honesto, isso muda quem eu sou, me abala. Paulo vai falar em 1 Timóteo, o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Ao contrário dessa ideia de prosperidade, de teologia da prosperidade pregada por aí, dê dinheiro para Deus e Ele vai resolver todos os teus problemas. Tenha fé e dê dinheiro para Deus, confie, abra a mão, dê um passo de fé e dê esse dinheiro para Deus. Ao contrário disso, Deus não quer o meu, o teu, o nosso dinheiro. Presta bem atenção aqui, Deus não quer o teu dinheiro, Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não quer provas de que você deu dinheiro para então Ele resolver teus problemas. Dê esse passo de fé e aí eu vou te abençoar e vou resolver os teus problemas. Não é assim. Presta atenção, é Deus quem oferece o tesouro. O verdadeiro tesouro não está no nosso bolso e Deus está esperando ver se... O verdadeiro tesouro está no céu. E fé é acreditar que Jesus tem mais valor do que qualquer coisa, do que tudo nessa terra. Qual o mais valioso bem que você tem? O que você tem aí que é mais valioso para você? Qual o teu bem mais valioso? Queria que você pensasse sobre essa pergunta, talvez tivesse uma resposta diferente da atual no final desse sermão. Meu objetivo aqui é que nós possamos abandonar aquilo que tem sido mais valioso do que Jesus. Bom, versículo 17. Consegue colocar? Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos parecidos, né? Eles contam essa história. E os três, eles dão aspectos um pouco diferentes sobre esse jovem. Cada um conta algo que o outro omite. Então, a gente, quando olha para os três evangelhos, pode perceber algumas características desse homem que foi ao encontro de Jesus, tão desesperado ali. Ele era um homem jovem, cheio de vigor, não um garoto, provavelmente, porque ele já tinha algum destaque, alguma proeminência. Essa é outra característica, ele era um líder. Talvez até um dos líderes da sinagoga, que era a instância mais alta que um não romano poderia chegar ali numa região, né, distante, como era Israel, né? Ele era um homem cheio de vigor, forte, jovem, né, assim, na sua juventude. Ele era alguém que tinha autoridade, ele poderia mandar, com certeza. Ele era influente, ele também era rico, ele tinha muito dinheiro. E esse homem, ele vai correndo, Marcos fala, e se ajoelha, se joga aos pés de Jesus. Isso é uma clara demonstração de desespero. Você concorda comigo? De um desejo altíssimo. Ele queria muito algo, e é um contraste entre aparentemente ter tudo, ser alguém que é jovem, tem dinheiro, tem fama, tem influência, e está desesperado por algo. Eu não sei se você já se sentiu assim, sabendo que tem tudo, mas mesmo assim faltando algo. Tem algo que você precisa resolver, mas quando você olha de maneira mais racional, fria e lógica, você sabe
Porque você tem muito mais do que a maioria das pessoas. É aquele desejo, às vezes, de comprar algo mais, e você ou sai para comprar, ou fica mexendo no celular, né, nos sites de compra, seja na Mercado Livre, Amazon, aqueles da China, e você fica lá pensando sobre isso, ou tendo esse vazio, mesmo sabendo que eu tenho tudo, mas ainda nem sempre você está satisfeito. Acontece muitas vezes de eu estar nesse lugar, e quem mais me tira desse lugar é a minha senhora, como diz meu pai, a minha esposinha querida, que vem, senta do meu lado e me lembra. Ei, até aqui parecia que ela ia ser bem querida, né? Mas ela só me chacoalha assim, o que mais tu quer? Por que está triste aí? O que te falta? Está triste por quê? No caso desse jovem aqui, perceba, parece ser algo excelente, porque ele procura a vida eterna. Ele está em busca aqui da salvação, ou de algo. Ele fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele parece algo bom, ele está buscando uma coisa sublime aqui. E muitos vão preenchendo as áreas da vida, mas deixando de lado talvez o aspecto da religiosidade, da espiritualidade. É tão comum a gente escutar isso. Não, depois eu resolvo com Deus, depois eu me acerto sobre isso, eu preciso fazer outras coisas aqui, isso aqui eu vou deixando de lado. Essa arrogância e ignorância, muitas vezes, por não entender o valor que tem tudo isso. Muitos vão olhando para tudo e deixando aqui a religiosidade de lado. E Jesus acaba sendo esse último estágio, né? Agora eu vou resolver Jesus, que era o último passo que faltava para eu atingir a plenitude. O que me faltava agora é a religião, ou a religiosidade, ou Jesus de fato. Mas será que a gente deveria encarar a religiosidade, a espiritualidade, a vida eterna, o próprio Jesus como uma área da nossa vida? Como uma das coisas que uma hora eu resolvo? E claro que o medo após a morte, do que acontece após a morte, o medo do desconhecido, da vida eterna, isso é algo sério e que nos choca e nos faz refletir. Mas será que a gente deveria ir até Jesus para que Ele resolvesse também essa área da nossa vida? Mais uma coisa que Ele vai resolver. Olhar para a vida eterna é algo muito sério e muito importante, mas ainda assim não é a coisa mais importante. Não é o mais importante. Eu te pergunto, por que você vai até Jesus quando você vai? Ou por que você veio até Jesus? Entendendo que aqui é o lugar que você vai encontrar Jesus, e amém, Ele está aqui entre nós. Mas por que você vai até Jesus? O que te motiva a buscar Jesus? O que você considera importante ou que está faltando quando você vai até Jesus ou veio até Jesus aqui nessa manhã? Jesus responde a esse jovem: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. E aí o jovem pergunta: mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma outra pergunta: por que bom? O que faz você pensar, jovem aí, que eu sou bom? Você se considera bom? Você entende o que é bondade? O que é bondade para você? Eu vejo Jesus respondendo essa pergunta dessa maneira: bom, por que bom? O que você quer dizer com bom? Por que você está me chamando de bom? Você se acha bom? O que é bondade para você? E para mim, presta bem atenção aqui, talvez um dos principais erros, se não o principal erro de uma pessoa, é não saber identificar o que é bom e o que é mal. Quem é bom e quem é mal. Não sei se você lembra, há alguns anos, estava passando aquele Soletrando que passava no Caldeirão do Hulk. Não sei se você lembra, perdão, tá, se escandalizei alguém. Mas era engraçado, porque jovens ali demonstravam a sua habilidade no português. E teve um caso que ficou muito famoso, que foi uma jovem, uma garotinha, que estava na final e a palavra era infrahepático, que ela precisava soletrar, dizer quais as letras que tem na palavra. E o Luciano Huck, ele lê infrahepático, bem assim como eu estou lendo. E aí ela pergunta, repete por favor, ele, infrahepático. Ela,
Aplicação numa frase, tá? Aí um professor lá de português, ele vai colocar numa frase: o médico achou que esse era um problema infrahepático. Fala dessa maneira. Aí a moça, ok, agora eu entendo a palavra que é. Luciano, você pode falar mais uma vez? E o Luciano fala assim: infrahepático. E aí o que acontece? Ele passa vergonha. A própria menina, ela fala assim: puxa, você está me atrapalhando, eu vou na tua ou vou na do doutor, do professor? Ele fala: não, vai na do professor, claro. Se é para alguém estar certo, que seja o professor. Mas o Luciano teve uma oportunidade, que era assim: não, desculpa, eu estava lendo um pouco diferente. Vou ler de novo: infrahepático. Ele poderia olhar e falar assim: errei. Quando Jesus pergunta para ele assim: por que você está me chamando de bom? O que é bom para você? Ou você acha que... Ou será que você realmente está olhando para mim e reconhecendo que eu sou Deus? Porque ele fala isso, porque só tem um bom, que é o próprio Deus. E Jesus era Deus, era bom. Jesus é o único que é bom. Mas a bondade vista pelos olhos desse jovem, ela tinha mais a ver com boas obras. E ele estava tentando subir Jesus a um patamar de um mestre bom, alguém que... Eu tenho visto, Jesus, o que você faz, você é um bom mestre, você é alguém que faz as coisas boas. E veja, de fato, Jesus, ele era o único ser humano bom, ele foi o único ser humano bom que existiu. Ele é o próprio Deus, mas esse homem, ele não parece realmente entender isso. E Jesus continua dizendo: você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Jesus parece que vai na onda dele, né? Tu quer falar de coisas boas? E aí, tu tem cumprido essa listinha? Tu já fez tudo certinho, tudo que manda o figurino, tu está fazendo todas as coisas que você considera serem boas, serem o que definem se alguém é bom ou não? E é estranho como parece que a gente está sempre tentando achar o caminho da perfeição pelo cumprimento de regras. Pode ou não pode fazer isso? Eu faço isso aqui ou não faço? Eu cumpro isso aqui? Quanto que eu me entrego? Quanto que eu dou de dinheiro? Quanto de tempo eu faço? E assim, você tem cumprido as regras que você faz? O patamar alto que às vezes você coloca para você mesmo, você tem atingido isso? Porque o problema é o peso que isso traz quando a gente falha. E aí, todos nós falhamos. Você sempre vai escorregar no seu próprio padrão de justiça, do que é ser bom. E você vai ficar se cobrando: o que me falta para a perfeição? Ou quem é mais perfeito? Ou será que eu não sou melhor ou mais perfeito do que ela, do que ele? Porque eu tenho feito esses padrões de bondade, eu tenho acertado aquilo, acertado errado naquilo, ou o outro não consegue fazer algo que eu consigo fazer, por isso eu sou melhor que ele é pior que eu. Jesus, ele ensina e traz os ensinamentos de Moisés. Tá bom, bondade é o quê? É obras para você, igual Moisés falou? Você tem feito o que Moisés falou? E Jesus valoriza aqui o que Moisés traz. Jesus valoriza o Antigo Testamento, a Bíblia. Você quer fazer coisas boas? São essas, tudo bem. E a Bíblia, ela é cheia de regras, de instruções, de sugestões. Os problemas não são as regras em si, os podes ou não podes da vida, mas é a motivação. Por que você quer fazer essas coisas? Por que você cumpre ou não essas coisas? Por que você tem feito o que você tem feito? O que te motiva a cumprir, a olhar para a Bíblia, a fazer? Qual que é a tua real motivação em você seguir as instruções bíblicas? Em você estar aqui, em você olhar para a Bíblia e dar valor para isso? Por que você faz isso? O homem respondeu a pergunta de Jesus: você cumpre isso, isso, isso? O homem responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Sim. A resposta do cara foi essa: você tem cumprido tudo isso? Ele disse: sim, eu sou bom mesmo. É uma das piores respostas que alguém pode dar, sim, está tudo bem. Você tem acertado tudo? Sim, sim. Quando a gente olha assim, não como um oi qualquer, e aí, está tudo bem, mas quando a gente pergunta de fato para alguém: e aí, está tudo bem? A resposta mais vaga e errada que você pode dizer é sim. Sim, está tudo bem.
tudo bem? Quantas vezes eu não atendi aqui já em Santa Cruz, estou 1 ano, né? Aqui nem isso. Aqui nas casas e ao longo da vida, e fui desafiado a amar pessoas que me respondiam isso. E aí, tá tudo bem? Sim, pastor, tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem. Entendi. Você acha da gente avançar, viver um discipulado, talvez? Não sei se precisa, né? A gente tem uma caminhada, né, pastor? Eu tenho cumprido, né? Eu, de repente, servir nas crianças, eu acho que isso aí é mais pessoal que está começando também, né? Tem que dar vez, isso é importante. Eu acho que, de repente, caminhar com outra pessoa, não, se for contigo eu caminho, mas com outro não, tem que entender, né? Tá tudo bem, eu estou bem. Não preciso de discipulado, desse tipo de sermão, de visita, de oração. Não preciso desse tipo de música aqui, eu não preciso cantar, não preciso... Isso eu entendo que é para algumas pessoas, mas eu estou bem, eu tenho cumprido as coisas. Ontem eu estava terminando o sermão e estava um caos lá em casa, com as crianças. São 4, né? E a Suzy com na barriga, então ela fica, né, mais sensível ainda, para usar uma palavra boa aqui, né? Está gravando, então, né? O cara tem que ficar para sempre. Cara, estava uma loucura, assim, uma loucura. E eu estava tentando escrever ali, e o meu pensamento natural foi, que coisa! Como é que pode deixar isso acontecer? Como é que as crianças não se comportam? Olhar e falar assim, vocês estão errados, presta atenção, eu preciso de silêncio, qualquer coisa assim. Escrevendo esse sermão, escrevendo tudo isso aqui. Aí Deus logo foi ministrando e me corrigindo e falando assim, a chance de você estar errado e não ter preparado isso ao longo da semana é nenhuma. É isso? Você botar um espelho e perceber que você pode ter culpa, não está no teu radar, pensar sobre isso. Quando você vê uma situação errada, o automático é você, eu estou bem, mas eles não. Por que você não pensa sobre você mesmo? A atitude mais tola, no meu ponto de vista, que alguém pode ter é perder a oportunidade de olhar para o próprio erro por estar olhando para o outro. Isso é a maior tolice para mim que alguém pode fazer. É perder a oportunidade de crescer, de olhar para o próprio erro, porque está olhando para o outro. Lembra? Jesus vai falar exatamente isso. Vocês coam um mosquito e deixam passar um camelo. Vocês estão com uma trave no olho de vocês e olhando o cisco no olho do outro. Provérbios vai dizer, o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos, porque sabem que estão errados, podem errar. Também em Provérbios, você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Mas lembra que o jovem, ele sabia que ele não estava perfeito. Ele veio justamente buscando a ajuda de Jesus para chegar ao último nível. Ele sabia que, não, eu não sou perfeito, me falta algo aqui, falta uma coisa. E tem muitos que se percebem faltando só uma coisa para resolver a sua vida, então alcançarem a salvação. Ou talvez outros que olham para esse jovem e falam, a vida dele é perfeita, não a minha. Eu queria ter tudo o que ele tem, eu queria voltar a tantos anos de vida, eu queria ter meu vigor de novo, eu queria ter dinheiro, eu queria ter influência. Dos dois lados, seja você que talvez olhe e pense, não, está quase tudo bem. Eu não digo que está tudo bem, né, pastor, porque isso aí, mas, olha, não posso reclamar. E o outro lado que talvez está olhando e falando assim, não, eu não tenho nada. Eu queria ter o que esse homem tem, o que esse jovem tem. Qual é o anseio que move a tua vida? O que te deixaria plenamente satisfeito, realizado? O que está faltando? O que está faltando aí? O que falta para você ser quase perfeito? Versículo 21, Jesus ele olha para esse jovem, que acabou de responder, está tudo bem, com amor e diz assim, só falta uma coisa para você, jovem. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois,
venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus olha para ele e diz assim: não, só falta uma coisa para você, abre mão de tudo. Tem mais uma coisinha, a resposta mais difícil que esse homem já recebeu. Para você ser perfeito só precisa de mais uma coisa: abrir mão de todas as que você tem. Abre mão de tudo que você tem, tudo isso que você acha que te define, que é quem você é, abre mão de tudo isso. Porque ainda que esse jovem achava que estava cumprindo todos os mandamentos, ele estava falhando em cumprir o primeiro e mais importante mandamento: ama o Senhor teu Deus mais do que qualquer outra coisa, acima de tudo. Ele não amava Deus acima de tudo. Deus era como se fosse um guarda de trânsito, sabe? Que te ajuda a fazer o certo. Olha, esse é o caminho, isso aqui pode, isso aqui não pode, deixa eu ver a velocidade, tudo tá. Você usa esse guarda de trânsito para chegar em algum lugar de maneira certa. Você vai até o céu através dessa pessoa. Mas o guarda em si não importa, ninguém lembra do guarda. Ele só está ali como um meio para eu acertar, fazer o que eu devo, me corrigir e tal, e agora eu chego no lugar. Mas ele não importa. E o primeiro mandamento é: ame o seu Deus. Ame Deus acima de tudo. Esse homem chegou ali acreditando que ele era definido por isso, pelos seus bens, pela sua posição, pela história que ele tinha construído até ali, de influência, de obediência, veja, de santidade, de acertos, de esmero para viver aquilo, uma moralidade quase que ilibada. E Jesus precisa garantir que nada tivesse mais valor do que ele mesmo, do que o próprio Jesus no coração daquele jovem. Jesus sabia que o Deus, de fato, desse homem era o seu dinheiro. O que mais tinha valor era o dinheiro. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E perceba, nem todo encontro de Jesus é sobre dinheiro. Não é assim. Jesus, ele olha e se encontra com as pessoas e ele vai sendo personalizado. Cada um tem algo que valoriza mais. Seja com Nicodemos, que tinha toda a teologia e ele precisava desfazer aquilo. O que você precisa é nascer de novo. A mulher samaritana, que vivia uma vida promíscua, já tinha tantos maridos, e Jesus fala: o teu problema é esse, isso você tem que abandonar. Esse jovem rico aqui. Pedro, que tinha todo o seu ímpeto e desejo de fazer as coisas pela sua própria força, teve que ser rebaixado e perceber que ele dependia de Deus, abrir mão daquilo que também caracterizava que ele era. Pescador bruto, que resolve as coisas na mão. Zaqueu, que também tinha a ver com dinheiro, mas que não foi desafiado a vender tudo. Zaqueu fala: eu vou vender metade do que eu tenho. E Jesus fala: tá bom. Jesus poderia ter falado: não, comigo não é metade, comigo é tudo. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia falou que Jesus: tá bom, é metade, eu acho que funciona para você mesmo, vai, vamos jantar lá na tua casa. Deus, ele não está preocupado com o dinheiro em si, mas com qualquer coisa que tenha mais valor do que o próprio Jesus, do que ele mesmo. Agora, dinheiro é um dos melhores testes sobre qual é o teu Deus. É um dos melhores testes. Tempo e dinheiro, eles aferem muito bem, eles de fato nos testam, peneiram como é que está o nosso coração muito bem. Quanto dinheiro você tem? Quanto dinheiro você tem? Como é que você encara? Quanto dinheiro você tem dado? Quanto dinheiro você tem literalmente repartido? Como que você gasta o seu dinheiro? Você tem orgulho da tua fatura do cartão de crédito? Orgulho no bom sentido, assim, você está em paz com isso? Você senta isso num café com Jesus e fala: Jesus, graças a Deus tenho conseguido ter essa fatura aqui do cartão de crédito, eu tenho gastado assim, assado. Quanto que você tem dado? Quanto você tem guardado? Quanto que você tem se matado para ganhar? Eu já conheci muitos homens ricos, gananciosos, e já conheci muitos homens ricos, generosos. Lembro de 2 homens aqui, o Carlos e o Luiz, para honrá-los, né? E riquíssimos, riquíssimos, riquíssimos mesmo. E com uma facilidade de doar, de ser generoso, uma atenção a quem está precisando de dinheiro,
Tá tudo bem, posso repartir, posso doar, eu quero abrir mão do meu dinheiro, eu quero compartilhar, porque Deus tem me dado uma bênção, o meu trabalho tem funcionado, a minha posição na empresa, ou algo que eu tenho feito tem prosperado, e eu sei que isso é a intenção de Deus, que seja repartido, como diz lá em Coríntios. Ele dá a quem reparte muito, a quem reparte Deus vai e abençoa, porque é um caminho que funciona, essa mangueira ela está jorrando bênção para outro lugar, e por isso faz sentido para Deus abençoar essa pessoa. Mas eu conheci muitas pessoas pobres também, que eram gananciosas, amavam o dinheiro e não tinham nada. Lembro de uma família que passava fome, era sustentada pelo quilo do amor, e nunca trouxe um pouco do quilo do amor de volta. Nunca quis dividir. Qualquer oportunidade de culto da prosperidade, uma nova igreja que está dando uma bênção a mais. Pastor, desculpa, né? Eu estou aqui na nossa igreja, mas eu vou ter que ir lá porque vai que resolve minha vida. Vai que isso é um novo momento que acontece. Todo mundo pode repartir. Se você tem o que comer, você tem o que repartir. Não é verdade? Não é esse o ditado? Se você tem um pão, você pode ter meio pão. Queria te chacoalhar e te desafiar. Doe teu dinheiro, doe coisas, doe bens materiais, abra a mão do teu dinheiro. Pense nas pessoas que precisam. Aqui, a tua igreja precisa. Doe dinheiro para a tua igreja. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu sei muito bem que não é Deus te pedindo esse dinheiro, não é Deus te pondo à prova, é você mesmo, entendendo que você não é escravo disso. E você quer amar mais a Deus, valorizar mais a Deus. E estar atento a quem precisa de dinheiro. Agora, nem sempre o dinheiro. Nem sempre. Às vezes é tempo. Você se mata e preenche todo o teu tempo e você não consegue colocar Deus no meio disso. Não sei se eu já contei aqui, mas eu lembro bem de um casal que eu fui visitar uma vez e falavam que não tinham tempo para juntos terem uma oração, um pequeno devocional, um tempo com Deus ali de qualidade. Não dá, pastor. A nossa vida é tão corrida que não dá para ter. E aí eu literalmente peguei o relógio, abri o iPhone assim, botei o timer para contar, o cronômetro, né? Falei assim, vamos lá. Abre aí, por favor, a tua Bíblia. Marcos 10. Cara, a Bíblia, peraí. Abriu a Bíblia. Lê aí um pouco. Lê um pouco sobre isso. Tá. O cara leu 4, 5 versículos, sei lá. E aí? O que chama a atenção? Compartilhou, a esposa compartilhou e tal, um pouquinho. Vamos orar sobre isso? Vamos orar. Posso orar? Se querem orar? Tá bom, vamos orar, tá orando. Aí, parei. 2 minutos e 15. O relógio, assim. Tempo? Não sei se é isso. Né? Às vezes é a tua família o teu Deus. A idealização que você tem de família, os problemas que você tem na sua família, o quanto você quer ter uma família, e olha para isso, o quanto você queria que a tua família fosse A, B, C, diferente. Às vezes isso é maior do que Jesus no teu coração. Rouba o espaço de Jesus no teu coração. Até a tua igreja. A gente tenta, uma das bandeiras que a gente levanta aqui é não passe muito tempo com a tua igreja. Não fique aqui, não fique no prédio, não gaste tempo com a tua família, gaste tempo com o mundo, seja luz por aí. Não precisa juntar 4, 5 luzes todo dia da semana e ficarem lá brilhando uma com a outra. Vai brilhar em outro lugar, gasta tempo com as pessoas. Às vezes, por aí se vê muito ativismo na igreja, eu tenho que viver isso, e é mais um retiro, é mais um encontro, é mais uma oração, é mais isso. Ou a minha igreja ideal é essa, e eu já me frustro com a atual porque não está boa, não é do jeito que prega, não é a música, não é o prédio, nada. E você vai colocando deuses ali. Quais são aí? O que tem roubado na tua cabeça? Os teus sonhos, talvez, aquilo que você queria ser, impressionar, né? Que as pessoas te conhecessem pelo quê? Teu legado. Temos vários ídolos que roubam a nossa satisfação em Jesus. Falta só uma coisa, só uma coisa. Quando falta uma coisa, falta tudo. Porque está faltando Jesus.
Se você acha que só está faltando uma coisa, é que você tem que abandonar tudo isso e botar só Jesus, porque Ele é suficiente. Se falta só uma coisa, sempre falta abrir mão de todas essas outras coisas. Veja, dar dinheiro não ia salvar esse cara. Jesus não fala isso, dê o seu dinheiro e você será salvo. Não, não é isso. Dê o seu dinheiro, isso vai te dar recompensas no céu, porque você está fazendo coisas boas, mas me siga. A vida vai começar agora, jovem. Vem atrás, vem me seguir. Entregar tudo que tem não era algo que Jesus estava sugerindo sem antes ter vivido na pele. Quem é a pessoa mais rica que você conhece? Só vem um nome na minha cabeça: o Nazareno, o Galileu, Jesus Cristo, o cara que criou todas as pedras de ouro na face da terra e no universo inteiro, que tem todo o petróleo na mão dele, que tem as nossas vidas na mão dele. Jesus é o homem que mais tem bens, posses, estou falando de riquezas materiais mesmo. Jesus, ele é dono de todas as coisas, amém? É verdade? Nós cremos nisso, né? O papel, que a gente chama de dinheiro, tem menos valor do que as coisas, o próprio mundo. E Jesus abre mão de tudo isso, entrega tudo isso, dá aos pobres tudo isso para entregar a sua própria vida. Jesus nunca vai pedir algo de nós que Ele mesmo não tenha entregue. Jesus sabe que o sacrifício ele vai exigir tudo dele e de nós. Quando a gente bota um nome, é o dinheiro, é o tempo, é a família, é os teus sonhos, é o status, é alguma coisa, é o que mais tem valor, mas no fim das contas é tudo, porque é o que Jesus entregou, Ele mesmo, tudo. O que você precisa abrir mão aí para depender mais de Jesus? Lembra das crianças de domingo passado? Como é que a gente entra no reino de Deus? O reino de Deus é daqueles que são parecidos com as crianças. E o que as crianças talvez mais nos ensinam? Que elas não têm nada. Nada. Elas dependem dos adultos para tudo. Elas precisam, elas têm que confiar. Elas são ingênuas ao ponto de confiar a vida delas para outra pessoa. O que você tem que abrir mão aí, jogar fora, para que você se torne totalmente dependente, como uma criança? Agora eu já não tenho mais nem aquilo que eu achei que eu tinha, aquilo que me definia, aquilo que era importante. Eu vou abrir mão disso, para poder ser totalmente dependente disso. Esse jovem, no versículo 22, ele, porém, contrariado. Essa palavra aqui, eles usam para quando as nuvens se fechavam e o tempo ia chover e ficava preto o céu. Se empreteceu o céu, é essa palavra que Jesus diz aqui, sobre o rosto do jovem. Ele, meu dinheiro, vou ter que dar todo o meu dinheiro. Ele retirou-se triste porque ele era dono de muitas propriedades. Ei, hoje não saia triste daqui. Não saia triste daqui, hoje é dia de alegria, de liberdade. Seja livre, Montserrat. Quebra esse jugo, sai disso. Hoje não é dia de você sair triste daqui com esse jovem, é dia de você sair feliz, porque você vai ser liberto de algo que estava roubando o espaço de Jesus no teu coração. Então Jesus, olhando ao redor, versículo 23, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: bom, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus olha para eles e diz: ninguém. Para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é impossível. Quando Jesus afirma que os ricos têm dificuldade de entrar no reino dos céus, os discípulos já pensam: como? Se os ricos já têm sido tão abençoados por serem ricos, a vida deles está dando tão certo, olha os filhos que eles têm, olha a carreira que esse homem tem, ele é um homem que segue tudo, que tem dinheiro, é claramente um homem abençoado por Deus, está perto de Deus. Se essa pessoa que não consegue entrar no reino dos céus, quem vai conseguir? E Jesus fala: ninguém. É isso mesmo, ninguém. E usa uma das analogias mais famosas que Jesus usa. É mais fácil um camelo. Eu nunca vi um camelo, mas eu sei que ele é bem maior que um cavalo. É o maior animal que
as pessoas tinham acesso na imaginação delas, né? Um camelo, que é gigantesco, passar pelo buraco da agulha. Eu imagino aquele camelo parado, olhando para aquela, achando, né, a agulha. Não tem como. Você não quer que eu passe por aqui? Não, pode passar. É que assim, é isso ou um rico entrar no reino dos céus. Então assim, é mais fácil tu ir. É algo impossível. E talvez você já ouviu falar, o camelo é uma corda grossa, a agulha é um portão. Ei, esquece, tem nada disso. Jesus está tentando ser o mais absurdo possível. O nome disso é hipérbole. É isso que Jesus está fazendo. Ele pega o maior animal, o menor buraquinho possível e fala assim, é tão difícil quanto isso. É impossível isso acontecer. A salvação, ela é um milagre. Quem salva é Deus. Ninguém consegue ser salvo pelas próprias forças. João 6,65. Não precisa abrir, mal, que eu vou lendo vários. Jesus diz, por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Romanos 8,7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, elas são afastadas. Efésios 2,5. Nós, estando mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. A salvação é impossível para qualquer pessoa. Nada que você faça consegue se salvar. Efésios diz que está morto. Você está morto. O que você vai fazer? Jesus diz, para os seres humanos isso é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E se a gente tem um jeito de olhar para esse versículo que é como os discípulos olharam, então, o que cabe a nós? Se é tão devastador essa verdade, se estamos tão perdidos assim, o que cabe a nós? Tem outro prisma que você pode olhar, que é tudo é possível para Deus. Nada é impossível, o que a gente cantou aqui. Para Deus, nada é impossível. A perspectiva muda radicalmente quando você percebe que Deus está agindo, que Deus está fazendo algo na tua vida, que Deus pode salvar o teu filho, pode salvar o teu vizinho, pode salvar o teu casamento, pode salvar essa cidade. Eu estou aqui e penso por um lado, Deus, é impossível alguém ser salvo. Por que eu vou preparar esse sermão? Por que eu vou me mudar para Santa Cruz? Por que a gente vai fazer isso? Por que eu vou dar meu dinheiro, meu tempo? Por quê? Porque eu não consigo. E aí eu vou me perdendo se eu vou nessa linha. Mas ao mesmo tempo, Jesus me consola dizendo, eu estou com você. E se eu estou com você, nada é impossível. Pisa, avança, vai, tenha fé, pregue, converta essa cidade, desafie as pessoas. Não é na tua força, Martin. Não prega isso na tua força, não vive na tua força, não tem um casamento, não tem um quinto filho, não faz isso na tua força. Comigo, nada é impossível. Vai. Andamos na convicção de que nada é maior do que Deus. Amém? Nada pode ser maior que Deus. A gente deve testemunhar sobre Jesus com a convicção que Deus pode salvar qualquer pessoa, transformar qualquer história. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu, é verdade. Não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, propriedades, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Existe uma promessa de recompensa, assim. E por mais que eu espero ter deixado bem claro que Deus não está aqui barganhando contigo, esperando o teu passo de fé para Ele te abençoar. Não é sobre isso. Mas Deus promete sim, que se você abrir mão da sua vida, você vai ganhar outras muitas coisas, 100 vezes mais. Eu tenho 2 irmãos. Tinha 2 irmãos.
Até que eu decidi largar minha vida. E agora eu tenho quantos aqui? Mais que 3, né? Acho que eu já reuni alguns ao longo dos 10 anos aí de ministério. Alguns irmãos. Eu nunca tive casa, mas eu dei o apartamento alugado que eu tinha. Vamos lá. Alguém já foi lá em casa? Incrível. Eu tenho ganho casas, eu tenho ganho coisas, amigos, famílias, irmãos, propriedades. Tem uma frase que a gente sempre brinca, que as melhores coisas desse mundo, elas estão reservadas para 2 tipos de pessoas. Os milionários e os missionários. Porque essa é a promessa de Jesus. Não é para quem, como é pastor, não é isso que eu estou falando, é para quem entrega tudo por amor ao Evangelho. Por quem abre mão, porque sabe que Jesus é mais importante que isso. O chamado ele é para viver uma vida de recompensas ainda aqui nessa terra. Ainda aqui. Cara, quantas bênçãos a gente já não recebeu como família? Incontáveis. Incontáveis. Agora a gente começou a comprar fralda para as crianças também. 4, né? Crianças aí. Mas eu lembro que os 2 primeiros filhos, a Sara e o Joel, eu nunca tinha comprado fralda. Até hoje eu nunca comprei uma roupa para as crianças. Eu estou falando sério, eu nunca peguei o meu dinheiro e comprei qualquer roupa. Se a Suzy comprou escondido, aí é com ela, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou limpo aqui, Deus. Mas eu nunca comprei uma roupa. A gente tem ganho roupas, tem ganho. Deus tem abençoado, ofertas. Eu preciso de dinheiro e aí, às vezes cai algum dinheiro, uma oferta, entra. Eu quero te ajudar. Eu lembro a primeira vez que eu ganhei uma oferta totalmente do nada, assim, sem falar nada. Eu estava no seminário, sem nada para comer, e eu abri a Bíblia e tinha R$20. Isso há mais de 13 anos atrás, né? Era 100, quase hoje. Eu falei, caramba, quem me deu esse dinheiro? Foi a primeira vez que eu falei, cara, talvez Deus realmente está atento às minhas necessidades. E aí, de 20 foi para 25, para 30... E eu comecei a não me importar mais com isso. Você já recebeu bênçãos? Você já recebeu bênçãos por ter deixado coisas para trás, aberto mão de outras coisas, e Deus foi lá e te abençoou. A promessa final é sobre a vida eterna. O que Jesus está falando no fim das contas é, de fato, para a vida eterna. Ele fala sobre isso. Jesus, ele não garante a salvação para aquele jovem, mas por ele estar entregando as bênçãos, mas recompensas no porvir, na vida eterna, caso ele venda tudo. Tem uma história que é contada que um missionário entregou a vida, um casal missionário entregou a vida pregando em qualquer lugar aí do mundo, um lugar desses bem difíceis assim. E aí eles voltaram para os Estados Unidos, né, depois de 60 anos de ministério, muito frutífero, aquela dificuldade, né? Pensa a vida mais assim, puxada que alguém poderia ter. E aí eles voltam de navio, e eles estão chegando lá no porto, e aí tem uma festa acontecendo. Balões, cartazes, bem-vindo de volta, que lindo e tal. Aí eles descem empolgados, assim, nossa, que valeu a pena tudo, né? Que legal. Aí eles vão olhando assim, aí, como não era o nome deles, não era eles, era para outra pessoa. Alguém, um artista, não sei, alguém estava vindo junto, e eles... não é pra gente. E não tem ninguém aqui que está celebrando, não tem nada aqui. Aí o Espírito ministra para eles assim, é que vocês não chegaram em casa ainda. Não está ainda na hora de chegar em casa. Lá sim, lá é a festa. Não se perca aqui, não se contente com tão pouco. Para terminar, Jesus anuncia mais uma vez a sua entrega total. Versículo 33 diz assim, eis que a gente vai subir para Jerusalém, subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. E seus discípulos viram toda essa situação, aquele jovem, proeminente, rico, sucesso total, sendo confrontado com o seu próprio Deus, que era o dinheiro, e aí ele não consegue abrir mão disso, sai totalmente triste, desolado, e eles pensam, puxa, vale a pena então abrir mão da própria vida? Por quem?
se vale a pena fazer isso, deve ser por esse que está fazendo isso por nós, que está abrindo a mão da vida dele por nós. É isso que ele está falando, Jesus. Esse jovem não conseguiu abrir mão do dinheiro. Eu já abri mão do dinheiro, do meu tempo, da minha casa celestial. Eu estou aqui, eu já vou daqui a pouco abrir mão. A gente está indo para Jerusalém e lá eu vou morrer. É isso que Jesus está falando. Eu vou entregar minha vida por esse jovem também. Abandona tudo aquilo que te impede de ganhar o que Cristo oferece. O que Cristo oferece, Ele é. É o que Ele é. A pergunta que fica para nós é: o que você precisa abandonar hoje para depender totalmente de Jesus? O que você precisa abrir mão, abandonar? Qual anseio te move? O que te deixaria satisfeito aí? Será que é isso que você talvez precisa deixar de lado? Vamos orar? Jesus, nós somos muito desafiados por essa palavra, porque quem tem o mínimo de bom senso sabe os próprios deuses que acaba levantando os ídolos no coração que roubam o teu espaço, Deus. E é uma oração muito séria, pedir para que o Senhor nos ajude a abandonar esses ídolos. O Senhor não quer que nós percamos nada, abramos mão de nada em si. Mas o Senhor sabe que qualquer coisa que roube o teu lugar é pecado, é má, é suja, vai nos escravizar, vai nos deixar presos, como esse jovem lá estava preso só pelo dinheiro, ele só tinha o dinheiro. Deus, por isso eu sei da profundidade que tem nós sermos desafiados a abrirmos mão de algo tão valioso para nós, quanto aquilo que temos idolatrado, Deus. Mas nos liberta disso, Deus. Pelas nossas forças isso é impossível, Deus. Mas nos liberta. Faz a tua obra nas nossas vidas através do teu Espírito Santo. Ninguém aqui saia triste, escravo ainda de algo, escravo de algum bem, de alguma pessoa, de dinheiro, de status, de um jeito, de uma filosofia de vida, saia preso por isso, e triste porque não consegue te encontrar e te seguir totalmente, porque ainda tem essa barreira que é maior do que o Senhor no coração dessa pessoa. Deus, por favor, liberta essa pessoa, Deus, que o teu poder agora, eu oro confiante, porque para ti nada é impossível, Deus, nos liberta, que essa igreja aqui, Deus, possa ser uma igreja generosa, uma igreja que divide o que tem, uma igreja que não é apegada ao dinheiro, mas que entende que o dinheiro é um meio, Deus, para abençoar, que essa igreja possa ser uma igreja desapegada, Deus, com o próprio ego, status, um legado humano, um nome, Deus, que isso? Por favor, nos liberta disso, Deus, que o teu Espírito possa quebrar essas correntes que talvez ainda aprisionam alguém que quer ter um nome mais famoso, que quer ter uma religiosidade maior, que quer dominar alguma área da sua vida, que quer dominar o seu casamento, a sua empresa, essa igreja, o jeito de agir da igreja, dos amigos. Deus, ministra agora nos nossos corações, Deus, e nos liberta, que possamos sair daqui não tristes, mas alegres, leves, porque o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, Deus. Queremos tirar esse peso das costas, Deus. Por favor, age aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.